Graça e paz, estamos aqui mais uma vez na comunidade Hebron, pedindo licença a você para adentrar na sua casa, no seu escritório, no teu smartphone. Hoje nós estaremos com o seguinte tema: o ministro de Deus, Walter, vai falar mais uma vez a segunda parte de um tema que hoje nos aflige: tempos de solidão. Por isso eu peço a você que abra a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, do versículo 11 ao 13. Deus cria e permite os desertos em nossas vidas. Quem de nós, uma vez, ou duas, ou mais, já não sentiu que está sem o teto, sem o piso, perdido, como se fosse um deserto de solidão? Quem de nós não sentiu aquela mesma sensação quando éramos pequenos, jovens, até mesmo recém-nascidos, em que queríamos andar, caminhar e não conseguimos ficar de pé? E sempre vinha uma mão, a mão dos nossos pais, a nos socorrer e nos colocar na linha. Deus age da mesma maneira hoje conosco. Ele permite esses desertos para que nós possamos amadurecer na palavra dele, para Ele tratar de nossa espiritualidade. Por isso, prepare-se, porque você fatalmente vai ter um tempo na sua vida, um tempo que Deus parecerá distante para você, e é esse deserto. Em tempos de solidão, meu caro irmão e irmã, procure aprender mais sobre o caráter de Cristo, na palavra dele, e vencer o seu egoísmo. Eu digo isso porque é nesse momento que você deixa de ser aquela criança, e depois que você evolui como adulto e começa a caminhar sozinho e achar que você sozinho consegue fazer tudo, é nesse momento de deserto, que aí sim, a mão de Deus vem nos socorrer. E aí você tem que largar desse egoísmo e deixar que ela te conduza nesse deserto. Por isso, vem aqui conosco, compareça para presenciar esse agir, esse mover de Deus ao nosso lado. Às terças-feiras, 20 horas, e domingo às 18 horas, ao lado da estação do Piqueri, do trem. Estaremos aqui de braço e coração aberto esperando você. E se você também quiser compartilhar essa palavra para nós, será gratificante. Para algum amigo, irmão, companheiro de trabalho que queira ouvir a palavra de Deus, será para nós dignificante. Mas mais do que isso, você vai passar esse conteúdo desta palavra: tempos de solidão. Uma definição mais ampla. Fique agora com o ministro de Deus, Walter. Nesta noite, continuar. Se vocês acompanharam no Face, eu agradeço àqueles que curtiram no Face, Tempos de Solidão, essa é a segunda parte. E hoje nós vamos tratar sobre uma definição mais ampla sobre tempos de solidão. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 11 ao 13. Quando Paulo, no capítulo 4, começa a agradecer a oferta que recebeu dos filipenses, porque ele estava em necessidade. E então ele agradece os filipenses pela oferta que recebeu. Então no versículo 11, ele diz: não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Antes de prosseguirmos, ele diz: não estou dizendo isso. O que ele está dizendo? O versículo 10 diz o que ele está dizendo. Na minha vida em união com o Senhor, fiquei muito alegre, porque vocês mostraram de novo o cuidado que têm por mim. Não quero dizer que
vocês tivessem deixado de cuidar de mim, é que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. Nós estamos lendo na tradução, nova tradução da linguagem de hoje. E então ele diz que ele não se sente abandonado, mas que eles ficassem tranquilos, porque ele havia aprendido a viver com o que tinha. E no versículo 12, ele diz mais ainda: sei o que é estar necessitado, e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Na semana passada eu tentei mostrar para vocês sobre o que não é os tempos de solidão, que nós nos habituamos a chamar de desertos. Não é um tempo nem sempre é um tempo de rejeição divina, de punição. E também não é um tempo de derrota, porque algumas pessoas, quando passam pelos desertos, acham que estão derrotadas ou abandonadas por Deus. Mas é um tempo onde Deus testa e aperfeiçoa o nosso caráter e nos ensina a depender da sua providência. Então ele não é um tempo de rejeição, de punição divina. E também não representa uma derrota pessoal ou corporal quando se trata da igreja. Mas se trata de aperfeiçoamento, de treino, de preparo do nosso caráter, para que sejamos mais maduros e também aprendamos a depender da providência de Deus. É nesse período, então, que Deus nos capacita profundamente, para que nós nos comprometamos mais, ou seja, profundamente com os seus planos. Muitas pessoas, quando começam a passar por lutas, eles correm em várias igrejas pedindo oração. Eles não conhecem a Deus. Porque antes de buscar qualquer tipo de solução, eles deviam buscar a face do Altíssimo, para saber o que é que está acontecendo. É isso que a Bíblia ensina. Infelizmente, nós temos um monte de trabalhos que prometem livrar você de todo e qualquer mal. Mas se você está atravessando um deserto, pela vontade de Deus, como você vai se livrar dele? Se você quiser se livrar do deserto, só existe uma saída: morrer nele. Você tem que aprender a enfrentá-lo. Porque este é o propósito de Deus. Eu vou usar exemplos do Velho Testamento durante os dias que eu tratar com vocês sobre esses assuntos. Exemplos positivos e negativos. E Paulo também usou exemplos do Velho Testamento para que nós aprendêssemos a não agir como eles. E ele fez isso em 1 Coríntios 10, versículo 11, quando ele fala de um povo que era murmurador, que reclamava. E o seu Walter falou agora das serpentes. E Deus enviou serpentes para mordê-los. E então Paulo diz: tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir do quê? De exemplo.
para outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem do quê? De aviso para nós. Por quê? Pois estamos vivendo no fim dos tempos. Preste muita atenção no que eu vou lhe dizer agora. Preste atenção e pregue os olhos em mim. Quando Deus trabalhou com a terra, que estava caótica, o Espírito de Deus pairava por sobre o abismo, sobre os mares. A terra estava envolta em águas. Ela estava caótica. E não existia nenhuma manifestação poderosa de Deus. Até que ele disse, haja luz. Mas antes da sua palavra, o que estava lá era um caos. Preste atenção no povo de Israel no Egito. 400 anos ou mais. Paulo fala 450. Aquele povo estava lá, sem nenhum profeta, sem nenhuma palavra, mas Deus estava olhando para eles. Era como o Espírito que pairava sobre o caos. Até que Deus chamou Moisés e levou até o Egito a sua palavra. Mas antes de Deus realizar os seus sinais, antes de Deus mostrar o que ele iria fazer, ele permitiu que este povo passasse por uma dimensão caótica. E depois eles tinham que ser treinados no deserto para um evento seguinte. Não termina aí. Vocês sabem que entre o Velho e o Novo Testamento existe um hiato, um período de 400 anos, onde não se ouviu um profeta sequer. Era o período dos Macabeus, de muitas lutas, onde muitos judeus foram mortos numa montanha. Vocês que foram para Israel comigo, lembram-se de Massada? Justamente nesse período. Nenhum profeta, Deus se calou. Era como o Espírito sobre a terra caótica. Até que depois de se cumprir 400 anos, veio a palavra de João Batista. Não se viu nenhum milagre, não se viu nenhuma manifestação. Parece que Deus se emudeceu. Então João Batista vem e anuncia: eis aí o Cordeiro que tira os pecados do mundo. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Veio Jesus. Depois de muito tempo ele veio e realizou milagres. Todo Israel estava pasmo e via todos aqueles milagres. E então se formou a igreja debaixo de um verdadeiro milagre. E a igreja começou a crescer, a se espalhar. E o Império Romano se tornou um império cristão. Mas ao longo dos séculos, a igreja foi entrando a um estado caótico. Os pregadores só pensaram em dinheiro e fama. Por que os pregadores querem toda hora comprar grandes fazendas, grandes coisas, se nós vamos ser retirados desse mundo? São maus exemplos. Por que eles querem tanto dinheiro, se eles não trouxeram nada para cá e não levarão nada daqui?
Não serve o que a igreja lhes dá para que tenham uma vida digna com sua família. Precisam sempre mais abocanhar, criar trabalhos para abocanhar mais e mais dinheiro. Em nome do materialismo e da vida boa, deixamos a palavra de Deus de lado. Muitas pessoas falam, mas Deus não age como antigamente. Não, não age. Porque vocês repararam que nós estamos dentro de um ambiente caótico. Sabe qual vai ser o grande som que alguns vão ouvir? A trombeta que soará. E sabe qual será o grande milagre? A volta de nosso Senhor Jesus Cristo e a eternidade. Vocês que não estão levando a sério o Evangelho, não vão ouvir nada. E não vão experimentar nada. E nunca mais vocês terão nenhuma chance. Porque Deus voltará os seus olhos para o povo que Ele desprezou, para que nós tivéssemos uma chance. Ele voltará o seu olhar de novo para Israel. E nós não teremos, só nos filmes americanos, deixados para trás, é que eles conversam até com o diabo, acerta tudo, derrota tudo. Aquilo é ficção. A Bíblia não ensina nada sobre isso. Dessa forma. A chance que você tem é agora. Nós estamos vivendo realmente, irmãos, um tempo caótico. Um tempo de solidão e deserto. Por isso que eu digo, as experiências dos patriarcas, dos reis, dos profetas, do povo de Deus do passado, devem nos servir de exemplo e aviso. Depois de grandes tempos caóticos, Deus realizou algo extraordinário. E se nós somos comparados a uma igreja que no livro de Apocalipse é chamada de Laodiceia, uma igreja que pensa que é rica, mas é pobre, uma igreja que pensa que está se vestindo bem, mas é nua, uma igreja que pensa que enxerga, mas está cega. Essas são características da igreja da nossa época, do nosso tempo. E Jesus alertou que este é o último período. E eu creio de todo o meu coração que nós estamos vivendo o último período. Se a nossa geração não é a última, a próxima com toda certeza será. E se nós não somos a última geração que irá para a eternidade e no arrebatamento da igreja, o que nós deixaremos para a próxima geração? O mesmo desmazelo que a geração anterior está deixando para nós? Nós não podemos desdenhar dos planos de Deus, nós não podemos tratar as coisas de Deus com desdém, com relaxo. Nós não podemos ser relapsos. Não tenham medo, irmãos, de tudo que vocês têm que passar. Vocês têm que aprender a vencer seus inimigos, que primeiramente estão dentro de si próprios. A vencerem os seus fantasmas que te assustam em sua alma. Não se assuste quando você diz, eu não estou vendo, eu não estou sentindo Deus. Pois na semana passada eu usei o exemplo de Jó.
Jó olhou para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste e disse: onde está Deus? Eu não o vejo, ele se escondeu. Mas ele diz: ainda que eu não esteja vendo, eu aceito esse período, eu sei que foi ele que me colocou nessa prova, nesse teste. E ele verá que eu sairei desse teste que ele me colocou mais refinado do que o ouro. E naquele texto de Jó, no capítulo 23, que nós lemos a semana passada, nós vimos o que Deus disse sobre Jó, o que Satanás pensava sobre ele, o que Jó disse sobre Deus, o que os amigos de Deus disseram sobre Jó, o que Jó disse sobre si mesmo. É um disse que me disse ele, em 3 versículos, 4 versículos, que nós ficamos abordando aquela situação toda. Jó não disse Deus não disse a Jó que ele tinha medo. Por isso que eu digo, quando eu leio livros de Jó, que Jó foi para o deserto para ser punido porque ele tinha medo. Não é o que Deus diz. Deus diz que ele era bom e honesto. O homem mais honesto sobre a face da terra. Como é que Deus vai punir uma pessoa íntegra? Ele vai aperfeiçoar, ele vai dar mais capacidade a esta pessoa, ele vai abrir os olhos desta pessoa, para que ele enxergue o que ele não era capaz de ver. Satanás via Jó: tira dele. Os amigos diziam: você é um pecador, mas Deus não disse isso. Nessa terça passada, eu iniciei uma série de ensinamentos sobre valores na vida cristã. Coisas que Deus nos pede que sejamos. E a primeira coisa que Deus nos pede, não é que sejamos engraçadinhos, não é que nós aprendamos a cantar, nem pregar. A primeira coisa que Deus nos pede é que nos enraizemos na palavra dele. Porque quando nós temos na palavra de Deus raízes profundas, quando nós aprendemos bastante da Bíblia, nós começamos a saber como nos portar em diferentes situações, inclusive nos desertos que temos que passar. Nós temos que ser homens e mulheres da Bíblia. Se nós não formos pessoas que amam a palavra de Deus, podemos esquecer as suas bênçãos. Deus nos deu um livro. Esse livro tem 66 livros, é uma biblioteca. E ele diz: medita dia e noite. Então, a primeira coisa que devemos entender: entenda os tempos de solidão ou desertos como o trabalho do Pai ao conduzir os seus filhos à maturidade. Se você está passando por alguma situação difícil, lá vem um daqueles crentes cheio de respostas no seu ouvido, dizendo: é o diabo. O diabo está atravessando o teu caminho, não é? Ele vê o diabo dentro da geladeira, ele vê o diabo atrás da televisão, ele só não vê o diabo na sua consciência. Porque continua fofoqueiro. Se você perguntar sobre a sua fé, não sabe responder.
Se uma pessoa não sabe responder sua fé, que convicções essa pessoa tem para dizer que é o diabo? Ela teria que ficar quieta, porque ela não sabe nem se é Deus e nem se é o diabo. A única pessoa que pode saber as razões de certos períodos de tempo em nossas vidas, períodos duros, é você mesmo. Deus quer nos conduzir à maturidade. Você se lembra quando aceitou Jesus Cristo? A primeira coisa que Deus fez foi encher você com o Espírito Santo. Bastava você sussurrar o nome de Deus e parecia que você ia derreter na graça. Você falava com tanto ardor e amor às pessoas que Deus poderia fazer tudo e você faria tudo nele, sem compreendê-lo direito e sem ter conhecimento profundo da Bíblia. Como é que uma pessoa pode falar com tanto amor de Deus? Porque teve uma experiência. Ela se desvinculou de algo e se vinculou a outro. Ela saiu de alguém, ela saiu das amarras de alguém e se amarrou por interesse próprio em outra pessoa. Por convicções próprias. E foi a experiência tremenda. Essa pessoa começou a falar aos outros sobre o amor, sobre a graça. Ela não entendia muito bem isso. Você se lembra como seus parentes te trataram? Disseram, você vai ficar louco, você vai ficar fanático. Porque você fala de coisas que você ainda não entende. Já já você desiste, e você não desistiu. Você não desistiu por quê? Porque procurou aprender. Porque quem não procura aprender, desiste. Quem não procura aprender, nunca termina o que Deus lhe pede. Nunca chega às metas que Deus estabelece. Sem conhecer muito da Bíblia, você tinha Jesus, Deus, como seu único herói. E eu pergunto, não é esse o procedimento de uma criança? Uma criança não conhece profundamente os seus pais, mas ela os defende diante de todos. O seu pai é um herói. A sua mãe é uma heroína. Ele diz, minha mãe é uma mulher de Deus. E ela nunca ora, ela nunca lê a Bíblia. Mas ele diz que ela é. Meu pai, ele é assim com Jesus. Mas só faz coisa errada. Ele defende o seu pai. Vocês que são pais sabem muito bem o que eu estou falando. A criança tem uma paixão, uma idolatria por você. E Deus permite isso, porque você vai ter que quebrar essa idolatria. Se você consegue quebrar isso naquela fase tenra, você vai fazer com que ele tenha uma personalidade muito melhor. Você vai ter que descer ao nível dele, conversar muito, explicar muito. Que você está tentando ser bom para ele. Que tudo que você vai passar para ele é o que você tem recebido de Deus. Você vai tentar mudar o seu foco, tirar os olhos da criança de você e fazer com que ele olhe para aquele que é o Todo-Poderoso, que te alimenta. Mas muitos pais não fazem isso. Eles amarram seus filhos cada vez mais neles. E a decepção vai ser grande. O maior problema dos jovens hoje em dia não é droga.
Não é sexo. Eles não sabem se relacionar com seus pais. E isso é que os leva a baladas frenéticas, a amores proibidos, a experiências mentirosas, à bruxaria, ao fetiche, à luxúria, às drogas, à vaidade, aos vazios e à sua própria destruição. Os pais erraram, falharam. E se você não conseguir fazer isso até os 5, 6 anos, você não consegue mais depois. Só se aquela criança for impactada pelo Evangelho. Do contrário, você perdeu seu filho. Entenda que ao lidar conosco, Deus muda o seu comportamento, a fim de que sejamos cada vez mais maduros e responsáveis. Você, como pai, mudou o seu comportamento em relação ao seu filho. Vamos lembrar do seu filho ainda bebê. O que você fazia com ele? Dava a ele atenção, alimento, troca de roupas, banho, pomadinha, talquinho, uma ajuda metódica, constante, para que ele sobrevivesse, ou não é? Mas à medida que ele cresceu, você foi mudando o seu comportamento com ele. Você se lembra quando ele se sentiu frustrado ao pegar a colher da papinha ou da comida e ele não sabia segurar direito? Você se lembra disso? E você ficou insistindo, é assim, é assim. Ele disse, mas você faz bem, mamãe. Você faz bem, papai. Eu não sei. A mão dele parece que não vira. Mas se você ficasse alimentando ele na boquinha, é tudo que ele queria. Ou não é? Seria mais conveniente para ele. Mas você sabe que se fizesse isso, estaria tirando a oportunidade dele crescer e adquirir responsabilidades. É um ato simples, segurar uma colher. Mas quando você diz, agora é hora de comer, ele sabe que tem que segurar uma colher. Os cuidados dos pais pelos filhos vão mudando. Para dar a eles oportunidade de amadurecerem e serem responsáveis. Deus age do mesmo modo, meu irmão. Quando nós éramos bebês em Cristo, bastava um choro. E toda a glória de Deus descia sobre nós. Vamos orar, vamos orar. Oh Senhor. E derramava aquele poder, aquela coisa. O ambiente ficava cheio de milagres. Mas depois você cresce. Vamos orar, vamos. Oh Senhor. Nenhuma palavra mais. Jesus disse para os seus discípulos no Getsemane, é incrível, mas vocês não conseguem orar comigo 1 hora.
3 anos andando com Cristo. Então, quando nós estamos crescendo, Deus cria e permite desertos em nossas vidas, tempos de solidão. Não é para o nosso mal. Não é para que você confunda esse tempo com coisas satânicas, ações do inferno. O diabo está me pegando, o diabo está me pegando. Eu já vi cristãos chegando diante de mim. Ô Walter, faz uma oração forte. Não existe oração forte. Faz uma oração especial. Tem gente, pastor, que eu ouço no rádio, diz assim, olha irmã, essa palavra de Deus é forte, hein? E o resto não é? É muito burro. É um desleixado. É um mau discípulo. Menospreza a palavra do Senhor, tentando dar um ar de espiritualidade. Não existe oração especial, só cheque. E esse mata. Como eu gostaria que existisse na igreja oração especial. Você já viu Jesus diz assim, Pedro, a sua sogra está doente, está ruim, vou fazer uma oração especial. Morre. Ele orou, ele não orou, ele simplesmente punha a mão. Jesus, quando ia diante de um doente, ele nunca orou. Ele nunca fez uma oração. O que você quer que eu faça? Eu quero voltar a enxergar. Volta. Às vezes ele dava uma cuspida no chão, fazia barro com saliva, imagina. Que delícia. Era uma boa. Por que os pastores não fazem isso? A campanha do cuspe. Duvido que você iria. Eu estou com afta. Estomatite. Faringite, pastor. Ó. E ele. Essa vai até a válvula pilor, hein? É aquela cusparada de 30 centímetros, assim, bem ligada mesmo. Comi bastante fígado no almoço, cebola, alho, e aquilo vai tudo grudando lá para dentro. Duvido que você iria numa campanha dessa. Compre a saliva do pastor e use como emplasto. Você ia ver. Sabe por que Deus permite tempos difíceis em nossas vidas? Para que nós aprendamos mais sobre Jesus Cristo, como Ele agiu, sobre o que Ele quer. Como Jesus enfrentou aqueles tempos, o Pai sempre supriu suas necessidades. Por isso, em tempos de solidão ou desertos, confie nas suas promessas e na sua providência. Algumas pessoas, quando estão crescendo, precisam se preparar porque vão enfrentar períodos de crescimento. E onde? Períodos que parece que Deus está distante. Períodos que suas promessas parecem inalcançáveis. Períodos que diz, não ouço Deus, Deus está distante, mas a Bíblia diz que Deus sempre está.
E Deus sempre cumpre o que diz. No livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo 5, está escrito: não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Quando falta o dinheiro em nossas vidas, como nos portamos? Quando nós temos, como nos portamos? Nós mostramos o quanto amamos o dinheiro quando o temos e quando não o temos. E nós mostramos o quanto amamos a Deus quando o temos e quando não o temos, dinheiro. Eu não vou entrar muito nesse assunto, que vou deixar para o Walter Tomás de Aquino lá. Mas Deus diz: se você não confia em mim, eu tenho que treinar você. Tempos de solidão nos dão uma sensação estranha de que não estamos crescendo, amadurecendo, está tudo indo contrário, na contramão dos nossos sonhos. Tudo parece que está dando errado. Esse é o sinal, a trombeta, irmão. Isso aí é o anjo afinando a trombeta. Esse anjo está ruim, está despedido. A presença de Deus parece diminuir. Ou não é assim? É um tempo duro. Você fala e parece que o céu está fechado. Você clama e parece que não está acontecendo nada. Parece que Deus não está ouvindo a gente. Mas como está escrito aí, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. São tempos que você precisa confiar no que Deus disse. E não ficar procurando choquinho, estrelinha. Aqui eu não vi estrelinha, eu não vi uma nuvem. No outro lugar, sim, eu falo, porque Deus! Não vejo poder. Se você não consegue enxergar o poder de Deus dentro de si, você é incapaz de entendê-lo em qualquer lugar. Se você não se alimenta da palavra de Deus, você não sabe discernir nem se uma igreja é verdadeira ou é errada. E fatalmente você será uma pessoa manipulada por onde você for. Em segundo lugar, em tempos de solidão, não é em tempos de solidão, às vezes eu faço uns negócios, depois eu olho, corrijo, não corrijo um, não corrijo o outro. Em tempos de solidão, motive-se a conhecer mais a Jesus e desfrute da sua providência com o caráter de Cristo. É muito comum que em tempos de solidão você se entregue ao sofrimento.
em vez de procurar aprender mais sobre o caráter, sobre a pessoa de Jesus. É muito comum em tempos de solidão você receber a ajuda que Deus levanta. Às vezes Deus levanta pessoas para ajudar você. E você toma outros objetivos que contrariam o verdadeiro caráter de Deus. O exemplo do apóstolo Paulo, ao preocupar-se, ou ao se preocupar, faltou ali, ao se preocupar com o bem-estar espiritual dos filipenses. Nós não lemos um texto em Filipenses? Entenda que tanto quem ajuda como o que recebe deve demonstrar um bom caráter. O caráter de Jesus. Vamos ver o que Paulo diz. Nos versículos 16 e 17 do mesmo texto, eu coloco aqui para vocês lerem aqui. Ele diz, em Tessalônica, mais de uma vez precisei de auxílio, e vocês o enviaram. Não é que eu só pense em receber ajuda. Pelo contrário, quero ver mais lucros acrescentados à conta de vocês. Ele fala que em Tessalônica foi o quê? Perseguido. E ele passou necessidade. E Paulo diz uma coisa incrível. Mais de uma vez, precisei de ajuda, então significa que o servo de Deus passa por problemas. Não vem com essa história não. Paulo era um cara que vivia errado? Muito pelo contrário, me mostre um apóstolo como ele. Se era um homem muito amado por Deus, por que passou necessidade? Você acha que o cristão não passa apurado? Escassez? Passa. Não vem com essa história, mas Paulo passou naquela época para que nós não passemos agora. Então você está dizendo que Jesus Cristo é Paulo. Que ele tomou sobre si a sua escassez para que você não a tenha agora. Então você está distorcendo as Escrituras. Paulo confiava em Jesus na escassez e na abundância. E ele disse que o povo do passado não aprendeu a viver na escassez e na abundância. E que eles são exemplos negativos ou positivos. Os filipenses se sensibilizaram com a sua condição. Mas essa sensibilidade não veio só do coração deles. Isso veio de Deus, porque é Deus que levanta pessoas para nos auxiliar. Porque Deus fez uma promessa. Se você não se apegar a outros deuses, eu não o abandonarei e nunca o deixarei. O versículo 17 revela uma parte do caráter de Paulo muito importante. Ele diz, eu não penso só em ficar recebendo ajuda. Eu quero que vocês tirem da cabeça, eu não quero que vocês olhem para mim como um homem que precisa toda hora ser ajudado. Eu não faço a obra de Deus para ficar recebendo dinheiro, obra ou ajuda. Vocês fazem bem em me ajudar,
Mas não pensem que eu faço a obra de Deus por isso. Tem pastor que quando vai ter uma festa, quando ele entra, precisa holofotes em cima dele. Você senta aí embaixo e ele senta aqui em cima. Mas é desses que muita gente gosta. Porque são trouxas. São cegos, guiados por cegos. Jesus andava no meio do povo, no mesmo nível. E quem o tocava verdadeiramente, ele dizia, quem me tocou? E os discípulos diziam, mas todo mundo encosta no Senhor e toca, o Senhor vai me perguntar quem te tocou? Ele dizia, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Dessa pastorada que eu mencionei, alguém me tocou. Como? Porque de mim saiu orgulho, egoísmo. Os filipenses demonstraram o quê? Um espírito de generosidade. Nós vemos nesse texto o exemplo do espírito de generosidade dos filipenses. Essa é uma característica que Deus espera ver no seu povo. Sabe por que você não oferta a Deus? Porque você não é generoso. Sabe por que em vez de você ofertar, dar a Deus o que é de Deus, você quer transformar isso em alguma outra coisa? Porque você não é generoso. Você não entendeu o que é generosidade. Você acha que é dono de tudo que você tem e que você não pode dar aos outros porque eles não vão lidar com aquilo que você tem como você lida. Você tem um Deus escondido. Você é idólatra. E você não vai herdar o reino de Deus por causa disso. Esse seu Deus o transforma em uma pessoa mesquinha, avarenta. E você jamais se preocupa com o bem-estar espiritual de ninguém. Paulo se preocupa com eles e eles se preocupam com Paulo. Essa é a generosidade. Quando você entra numa corrente dizendo assim, eu vou fazer, você é capaz de ir 40 vezes ali, mas não é capaz de ir uma vez no hospital. Porque você não está dentro do espírito da generosidade. Você vai 40 vezes no lugar que o cara diz assim, venha, você compra um tijolinho que custa 25 centavos, ou 0,2 centavos na 25 de março, você paga R$150 num tijolinho, assim, pequenininho, de plástico. Porque esse é o primeiro tijolo da prosperidade. Jesus, se você vai construir o seu tijolo sobre o plástico, você está ferrado, porque Deus pede que nós construamos sobre a rocha eterna. É gente comprando camiseta, é gente comprando meia, cueca, calcinha, sutiã. Tá? Como é que chama aquele negócio que vende? Brechó gospel. Paulo não está preocupado com seus objetivos pessoais, ele está preocupado com as pessoas e ele vai mostrar isso. Ele diz para eles, a atitude que vocês tiveram é uma atitude espiritual, porque se não for, não adianta. Eu já vi gente que deu oferta falando assim, esse mês eu vou fazer um teste então. Se eu der e Deus me der, tá bom. Se não der, eu não dou mais. Que horror! Ele não entende nada. Não se faz assim com Deus. A gente nota logo que esse camarada é um imbecil. É um ignorante nas coisas espirituais. É digno de pena.
Mas até quando Deus vai ter pena de um indivíduo assim? Deus se cansou de Saul. Deus se cansou de Eli, que caiu e quebrou a cabeça, quebrou a cervical. Aqueles homens conheciam a motivação de Paulo. Eles não estavam simplesmente ajudando um homem, eles estavam investindo no reino. Eles estavam investindo na propagação do evangelho. Essa é a ajuda. Quando nós passamos por momentos de solidão em nossas vidas, não é porque nós estamos derrotados, porque nós estamos sendo punidos, mas nós estamos sendo treinados, aperfeiçoados a não confiar mais em nós mesmos e nos programas que este mundo nos oferece. Nós estamos sendo convidados pelo próprio Deus a entrar dentro do seu reino e buscá-lo em primeiro lugar e acreditar que as demais coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Os filipenses praticaram o que aprenderam com o próprio apóstolo Paulo. O que eles aprenderam com Paulo produziu um impacto tremendo na vida deles. Transformador. Mas a coisa mais importante é que eles aprenderam a ser sensíveis ao Espírito Santo. Se eu não conseguir fazer isso com algumas pessoas aqui, eu errei. Se aquilo que eu prego não levar você a ser sensível ao Espírito Santo, perdi tudo. Nós vivemos dias difíceis, quando a incredulidade está ampliando. Em que grupo você está? Dos que creem ou os que não creem? Nós estamos vivendo dias em que a maldade está se multiplicando. Em que grupo você está? Dos maus ou dos bons? Jesus disse, será que quando o Filho do Homem voltar à terra, encontrará fé? Em qual grupo você está? Dos que têm fé ou os que não têm? Por isso que Paulo, antes do capítulo 4, antes de agradecer, ele faz uma demonstração. Ele deixa claro que ele havia ensinado aqueles cristãos. No capítulo 2 de Filipenses, ele diz, não façam nada por interesse pessoal, por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus Cristo tinha. Se eu voltar aqui, não faça nada por interesse pessoal. O que Paulo está dizendo provinha da sua própria experiência espiritual com Cristo. Ele não fazia nada para tentar ser o bambambam. Ele não estava pregando para ser um grande pregador. Não, ele não estava fazendo isso. Ele estava dizendo, se vocês têm que ajudar alguém, não faça isso no nível da pena. Toda ajuda tem que ser uma obra espiritual, é um serviço que glorifica a Deus. Eu tenho ouvido algumas propostas da igreja socialista. Ah, que igreja socialista, rapaz? E Deus ama socialismo? Tudo que esses homens inventaram nesse mundo, tudo não passa de uma porcaria que destruiu o coração humano. Não, porque nós temos que ir debaixo das pontes, levar sopa. Eu já disse isso a vocês. Vocês estão querendo mostrar o quê e a quem? Vocês estão querendo dizer às pessoas que vocês são o quê? Assistentes sociais? Que esse governo corrupto tenha vergonha na cara e cumpra o seu dever.
A igreja está neste mundo não é para praticar assistência social. Isso ela faz a mando de Deus. Muitas igrejas que estão entregando sopas debaixo de pontes e viadutos, eles não estão sequer olhando se seus membros estão falhos na fé, se estão fervendo, se estão esquentando, se estão amando a Deus. Então, é um trabalho inútil. Se você não amar a Deus, se você não serve a Deus, tudo que você faz é nada. O que adianta ter um arbusto no deserto seco, se não existe um fogo nele? O que adianta ter um fogo no arbusto, se não existe uma voz que sai dele? Foi isso que chamou a atenção de Moisés. Eu já vi muitos arbustos, eu já vi muito fogo em arbustos, mas aquele não se apaga, ele não se consome, e quando chega perto, é uma voz que sai: Moisés, Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Paulo fala, considerem os outros superiores a vocês mesmos. O que isso significa? Não significa se rebaixar, meu irmão. Não significa estar se rebaixando o tempo todo. Eu não sou nada. Falsa humildade. Tem gente que fica aí, ai, não sou nada, não sou nada, não sou nada. Bom, se não é nada, se mata. Deixa eu pisar na cabeça, você não é nada que tem um mosquito, uma formiga, que não é nada. Você é muito. Diga isso para Deus. E no momento certo aos outros. Considerar os outros superiores significa que você está disposto a servir a Deus diante da pessoa que Ele te apontar que você deve ajudar. A ajuda nem sempre é financeira. A ajuda pode ser espiritual, emocional. Quando você ouve alguém, você está ajudando essa pessoa. Quando você fecha a boca e não fala, que ajuda você presta? Muitas vezes é uma grande ajuda não falar bobagem. Eu estou terminando, irmãos. Quando Deus nos leva aos desertos, nós temos que aprender que estamos sendo treinados a vencer o que mais nos esmaga. Nosso egoísmo. O deserto não é um lugar de abundância. É o lugar do pão nosso de cada dia. O deserto é um lugar onde você não consegue cultivar nada fora, a não ser em si mesmo. Tente plantar na areia. Moisés, você trouxe a semente de tomate? Trouxe daqui, minha filha, planta aí. No Sinai deu tomate, vocês viram lá tomate? Tem não. Viu o pezão de chuchu lá? Subindo no Monte Sinai? Berinjela pendurada, chuchu, pepino. Manga Adem, coquinho, rosa, palmer, tome, todas as colheitas. Não tem nada disso. Você olha para lá, areia. Olha para lá, areia e pedra.
A mesma coisa lá, a mesma coisa cá. Você cavocar o solo, não tem nada. Se você afundar muito, é água salobra. Só tem um lugar para se plantar, na alma. É nos tempos de solidão que você aprende a cultivar o fruto do Espírito, que Paulo fala em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. É lá. O povo de Israel saiu com tantas riquezas do Egito. Quando eles saíram de lá, Deus disse: eles vão pagar vocês. Eles saíram com muito ouro. E eles foram santos com toda aquela riqueza. Nenhum deles entrou na terra prometida. Não foi à toa que Jesus disse: dificilmente um rico entrará no reino de Deus. Se é difícil para um rico entrar no reino de Deus, ele não disse impossível, mas difícil. Por que eu deveria pregar para que você fosse rico? Sabe o que eu estaria fazendo? Atrapalhando a sua entrada no reino. Porque é mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essa pastorada que fica ensinando prosperidade daqui, riqueza de lá, não sei o quê, porque a vontade de Deus não lê Bíblia. Só lê livros do Kenneth Hagin, só lê livros de Dollar, do Price, Frederick Price, essa turma maluca que está por aí. Mas entra na palavra de Deus. Você, a palavra de Deus e um lápis e um bloco de notas. E começa a anotar. E você vai ver que esses homens passaram por lutas. E Deus fez com que eles passassem para quebrar o seu orgulho e o seu egoísmo, a fim de que eles aprendessem a ser generosos. E eu quero terminar. Em tempos de solidão, procure aprender mais sobre o caráter de Jesus Cristo. Olhou o 3? Esse é o 3. Eu coloquei 4, mas esse é o 3. Desculpe. Eu sou louco assim mesmo. É que eu vou fazendo, vou mudando, aí eu mudo num, não mudo no outro, e fica uma loucura, uma loucura. Mas vocês estão entendendo? Tá. É importante que você aprenda sobre Jesus e vença seu egoísmo. Por que Deus quer que nós aprendamos mais sobre Jesus? Porque Ele é o caminho que Deus tem nos mostrado, o único caminho que nós podemos atravessar pelo deserto. Todo cristão deve ter o desejo de conhecer mais a Cristo. Todo pregador não deveria ter o desejo de formar um grande rebanho, ter um grande ministério. O desejo de um e de outro é conhecer a Cristo. Deixe o resto nas mãos de Deus. Quando vocês viram que eu me preocupei aqui em crescer a igreja, não sei o quê, nunca. A minha preocupação é ensinar a palavra de Deus. Se Deus convencer você que está num lugar sério, você volta. Se não, hasta la vista, baby. Quem sabe será numa outra oportunidade. Mas se você gosta de brincar com a vida, e você ouviu Deus falar com você, e você não volta, você não quer ouvir mais nada de Deus, é
É uma decisão sua, que eu tenho que respeitar também. Mas só tenho que lhe dizer uma coisa. Quando nós aprendemos sobre Jesus, nós aprendemos que ele foi uma pessoa despojada de ambições pessoais. E se você não aprender a viver dessa maneira, a sua ambição pessoal e carnal vai destruir você. Cuidado, quando você estiver em momentos de solidão e passando por lutas e problemas, fica lá se afundando e chamando, venha síndrome, venha, me pega síndrome. Eu quero ter pânico. Eu quero viver assustado. Eu quero ter pesadelos. Há pessoas que acham que viver assim é bom, porque os outros terão pena dela. Eu não tenho, não. Eu falarei sempre para essa pessoa, toma jeito. Se o seu problema não é clínico, toma jeito. Jesus não veio aqui, imagine na cruz, eu não vou agora, eu não vou, não. Os soldados chegaram lá e disseram, quem é Jesus aí? Ele falou assim, tinha um bando de soldados na frente dele, sou eu. Todos eles caíram. Essa é a prova do poder de Deus, que derruba os inimigos. Mas na maioria das igrejas, só cai crente. Eles caem fingindo como amigos e levantam como inimigos, porque não faz nada do que ele pede. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Nós temos que aprender os planos de Deus. E eu quero terminar com vocês lendo uma passagem de Deuteronômio. Pode? Em Deuteronômio capítulo 8. Versículos 12 ao 18. Sabe onde está o doutor Onônimo? É Deuteronômio, não é doutor Onônimo não, hein? Deuteronômio. Capítulo 8. Versículo 12 ao 18. Naquela terra, acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu estou a caminho do céu. Então, Deuteronômio 8, verso 12. Naquela terra, vocês terão toda a comida que quiserem. Construirão casas boas, onde morarão. O seu gado e os seus rebanhos aumentarão. Vocês ajuntarão mais prata e ouro, e terão tudo de sobra. Mais do que eles estavam trazendo. Deus está prometendo para eles o que vai dar lá na frente. Depois do deserto. Continuando. Então, vírgula. Tomem cuidado para não ficarem o quê? Orgulhosos e esquecerem o Senhor, nosso Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Ele os levou
Ele vai falar agora do deserto. Por que Deus tirou eles do Egito e já não levou num avião? Não poderia? Deus soprava e eles saíam tudo voando de lá. Ou então Deus diria, dar uma palavra, não fez o machado lá, o Eliseu, o ferro do machado ficar na água lá em cima, na flor d'água? Deus não podia falar, levita, voem. E todo mundo, e o faraó? Hã? Não, vocês vão andar e vão aprender. Aí então agora ele vai dizer, ele os levou por aquele enorme e perigoso deserto. Sabe quem está falando essas palavras? Moisés. Ele os levou por aquele enorme e perigoso deserto, cheio de cobras venenosas e escorpiões, e onde não havia água. Mas no deserto, Deus fez sair água da rocha bruta para vocês beberem. Ele supriu. E lhes deu para comer o maná, uma comida que os seus antepassados não conheciam. O cientista diz, não, de vez em quando chove maná no deserto. Quando? Eu já estive lá muitas vezes, eu já conversei com os egípcios, já viram o maná? Eles nem sabem quem é esse cara. Who is Maná? Maná, Maná, Maná. Fica ligado, mano, o maná já vem. Então, veja só. Ele fez tudo isso para o quê? Para humilhá-los. E para fazê-los passar por quê? Por provas. A fim de abençoá-los mais tarde. Se você não quer passar por momentos difíceis, e não quer aprender a passar por momentos difíceis, não espere as bênçãos de Deus, meu irmão. Portanto, não pensem que foi com a sua própria força e com o seu trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Lembrem do Senhor nosso Deus, pois é Ele quem lhes dá força para poderem conseguir riquezas. Vocês estão vendo que assim Ele está cumprindo a aliança, feita por meio de juramento com os nossos antepassados. Se você chegou até onde está, foi por causa da ajuda de Deus. Mas você pode estar trilhando um caminho que você está desenhando, sem generosidade, cheio de orgulho e egoísmo, abandonando a palavra de Deus, se afastando de Deus, não querendo ser tratado por Ele. E você acha que pode em qualquer lugar comprar a bênção dele com o seu dinheiro. Tenha santa paciência. Nós vimos isso aí. Tenha santa paciência. Depois do que lemos em Deuteronômio, capítulo 8. Para de reclamar. Pelo menos tanto. Para de murmurar tanto. Seja uma mulher e um homem de Deus. Pare de fazer pressões sobre as pessoas. Seja generoso. Se você tiver que cobrar alguém, cobre justamente. Como eu falei do nosso ministro Cardoso, o nosso tadinho, fugiu da escola. Ele chama a jihad, ele pensa que jihad é um povo. Jihad é um pensamento extremista do Islã.
de guerra. Coitado do PT, meu Deus do céu, não aprende mesmo. A pátria educadora, imagine, quem vai transformar uma pátria educadora? Esses caras que não sabem o que é o jihad. Então eu falo, para benefício de vocês, porque esse é um bando de oportunistas. E diante de Deus, há muitas pessoas que tentam ser oportunistas, mas não vão conseguir nada com Ele. Então, meu irmão, eu não sei se darei sequência a isso, mas eu penso que é um tempo certo para falar sobre essas coisas. E se vocês estiverem aqui domingo, quem sabe o Espírito de Deus nos leve a tocar em mais coisas. E agora vamos avançar da teoria e vamos entrar o que o deserto nos provoca. Onde está a mão de Deus em tudo isso? Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Amém. Quem no céu tem o eu além de ti e na terra em quem tenho mais prazer. Não há outro semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração. És a minha